Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do programa Gente pelo Caminho e hoje o programa está super especial com o tema Geração Coca-Cola. E com a nossa coaching aqui, Lailma Maia. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Hoje o programa promete, temos um tema riquíssimo, muitas reflexões, participações especialíssimas. E eu quero dizer que o chat já está aberto, então quem quiser participar, contribuir, sinta-se à vontade, à tarde vai ser muito agradável. E para discutir esse tema tão amplo, estamos aqui com o professor Peniel Pacheco. Tudo bem, Peniel? Tudo bem, Kalina. Boa tarde para quem está nos vendo ao vivo. Bom dia para quem vai nos assistir no reprise, né? É uma alegria poder participar com vocês para a gente falar de um tema que talvez para muitas pessoas é bem claro de compreender, porque viveram bem a época da geração Coca-Cola. E para uns pode parecer até um tema estranho, mas você vai entender por quê daqui a pouco. E só para poder ilustrar melhor ainda esse tema, a gente está aqui com duas pessoas muito bacanas para fazer essa música Geração Coca-Cola, né? Regis Revan e Cristiano Savafé. Isso. E para nós foi um prazer receber esse convite e trazer essa interpretação desse clássico maravilhoso da Legião Urbana, algo que nós, particularmente na nossa adolescência, vivemos muito bem. Então vai ser um prazer mostrar um pouquinho desse nosso trabalho, né, Cris? Com certeza. Cristiano já toca com Regis. Isso, a gente já faz um trabalho, a gente desenvolve um trabalho chamado Psique do Rock, que são exatamente reinterpretações de uns clássicos dos anos 80. E 90 também, um pouquinho. Psique do Rock, sugestivo, hein? É. Muito legal. Isso mesmo. E o Cristiano está no carrom. Exatamente. Estou aqui acompanhando o Regis há um tempo, né? E vai ser um prazer estar com vocês aqui essa tarde. Então, vamos ouvi-los, né? Vamos embora. 1, 2, 3. Quando nascemos somos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados do USA de 9 a 6. Desde pequeno nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Muito legal, muito bom, muito bom. Bacana. Poxa, assim fica até fácil, né, da gente discutir, né? Sendo brindado pela presença aí dos meninos. Valeu, meninos, muito bom agradece. mesmo. O Muito privilégio bom. é nosso. E como a gente sempre costuma abordar temas voltados ao lado organizacional das empresas e também o lado pessoal, porque por trás de todo profissional, né, Lailma? Existe uma pessoa que precisa de ser desenvolvida, trabalhada, e nossos temas geralmente são relativos ao desenvolvimento da pessoa. Falamos aqui de resiliência e hoje a gente vai falar um pouquinho dos conflitos entre essas gerações. E como a gente gosta de trazer esse lado também organizacional, a gente quer trazer aqui a forma como a administração e como estudos vêm enxergando esses conflitos de gerações, onde elas são colocadas dentro de uma nomenclatura ali de baby boomers, geração X, geração Y, geração millennium, geração Z. Né, Peniel? Isso. Peniel que é professor há muito tempo, que já trabalha com essas gerações há algum tempo. É verdade que quando você analisa os fatos históricos, você vai perceber que cada período foi marcado por uma determinada fase da história que
marcou profundamente a vida das pessoas naquele período. E para fazer um estudo sobre o comportamento, eles utilizaram dos fatos mais marcantes desses períodos e procuraram enquadrar as pessoas dentro dessas caixinhas que eles designam, né, como geração A, geração tal. E nesse sentido, o que eles pretendiam fazer? Compreender melhor como as pessoas reagem aos impulsos de consumo. A ideia era muito voltada para o lado mercadológico, no sentido de observar que tipo de serviço ou produto, ou que tipo de expectativa, necessidades e desejos essas pessoas têm para atendê-las dentro do seu contexto. E eu tenho uma certa preocupação da gente enquadrar todo mundo de maneira assim, linear, porque não é assim que funciona, né? O ser humano, ele faz leituras a respeito dos fatos, dos acontecimentos, das vivências. E essas leituras, elas variam de pessoa para pessoa. Mesmo vivendo uma mesma época, estando presente nos mesmos acontecimentos históricos, elas interpretam isso de maneira diferente, porque cada ser humano é bastante peculiar, as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua formação, a sua personalidade, seus temperamentos. Então, por causa dessas diferenças, eles fazem interpretações que podem diferenciar muito entre uma pessoa que viveu o mesmo período de outra pessoa nas mesmas circunstâncias. Então, serve muito como referência para a gente entender, vamos dizer assim, em linhas gerais, o comportamento daquele grupo naquele período ou como eles reagem a partir daquelas vivências nos dias de hoje. Nesse sentido, eu acho válido. Olha, professor Peniel, a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje, né? Eu, Laíma, a gente trabalha muito dentro das empresas, então acaba que a gente precisa meio que colocar as pessoas num perfil de comportamento, porque você está dentro de uma empresa ali gerindo pessoas de gerações diferentes e que vai existir esse conflito. Então, muito legal esse contraponto. A gente procura trazer para o programa pessoas assim, com diversas especialidades, que é exatamente para a gente estar aprendendo um pouquinho mais todos os dias. Então, Peniel, a gente estava falando sobre essa questão das gerações. E você colocou muito bem a questão histórica, né? Os baby boomers são aqueles que vieram principalmente da Segunda Guerra Mundial. Então, obviamente que um país que viveu uma Segunda Guerra Mundial, ela vai ter os reflexos disso no comportamento das pessoas. Então, a gente vê essa categoria já, e depois, em seguida, vem a geração X, que quer exatamente contrapor ao comportamento dos baby boomers, porque eu imagino que, e eu quero abrir para vocês, meninos, discutirem com a gente, mas eu imagino que uma pessoa que passou pelas privações de uma guerra, ela vai ter um comportamento mais conservador, de mais prudência, de mais preocupação e muito menos de inovação. Quer dizer, a mente da pessoa vai estar muito mais direcionada para a sobrevivência do que para outros aspectos, caso ela não tivesse passado por uma situação de contingência, como a guerra proporciona para as pessoas. E em seguida vem a geração X, então, fazendo um contraponto, que eu imagino que é a mesma geração, que no caso a música quer dizer, né? Sim. A geração X, como um contraponto a essas pessoas que eu imagino que a geração X via essa geração anterior como arcaica, como ultrapassada, como talvez uma geração que fosse muito prudente em suas atitudes. Aí a gente vê na década de 60, 70 o rock, não é isso, Regis? Sim. Que vem trazendo esse pedido de socorro ou um grito de revolta, enfim. Uma série de nomenclaturas que a gente poderia dar, mas na verdade nada mais é do que uma geração gritando por liberdade, gritando por algo novo, né, que se contrapõe exatamente ao vivido no passado. Em seguida temos aí a geração Y, que já nasce com a tecnologia, né? Eu, por exemplo, poderia ser enquadrada como geração X, e eu não nasci com a tecnologia. Eu fui conhecer a internet na década de finalzinho de 99, 2000, internet de escada. E durante algum tempo e assim, ainda tenho algumas dificuldades para aderir a toda a tecnologia que está disponível para a gente hoje.
Porque, por exemplo, eu tenho um problema no meu celular, eu não sei fazer alguma coisa, que na verdade eu não sei fazer a grande maioria das coisas que o celular faz. Eu vou lá e Duda, minha filha, que tem 12 anos, me socorre, né? Geração Z, totalmente conectada, sabe tudo, não tem nenhuma dificuldade com a tecnologia. Já nasceram num mundo sem fronteiras, um mundo globalizado. E eu fui conhecer a globalização depois que eu já estava no mercado de trabalho. Então, querendo ou não, por mais que talvez, eu vou abrir para vocês falarem, mas por mais que a gente enquadre as pessoas nesses perfis de comportamento, mas talvez sejam muito voltados mesmo para a área organizacional para ser mais fácil mesmo lidar. E aí, quando o Peniel bem colocou como talvez uma caixinha, a gente também tem que pensar, extrapolar um pouquinho e pensar que isso está muito voltado para as grandes capitais, não é isso? Você vai para o interior, vai para o sertão, ou mesmo em outros países, o comportamento não é exatamente daquele jeito, porque a forma a vida das pessoas é diferente. Né? E aí? Então, eu concordo com você quando você faz a ressalva de que pessoas vivendo uma mesma época, em lugares diferentes, já terão comportamentos diferenciados. Por mais que se tenha hoje a aldeia globalizada, com os meios de comunicação atuando de maneira massiva e quase que globalmente, não é? As pessoas mantêm determinadas características que são próprias de quem vive em determinadas regiões, mais ao interior, etc. E além disso, nós temos também a questão da percepção. A percepção é um processo do indivíduo. Nunca se pode imaginar a percepção como um fato coletivo. Cada pessoa percebe as coisas de maneira diferente. Até porque nós temos características fisiológicas, entre outras, que são características próprias de cada indivíduo, não é? Então, uma pessoa pode ver um determinado fato histórico de uma maneira, e outra pessoa pode ver aquele mesmo fato histórico vivendo o mesmo período de uma maneira completamente diferente. E te cortando um pouquinho, Peniel, não só individualizado. Antes de falar do indivíduo, a gente tem que falar das etnias, né? Também. Porque cada etnia tem a sua composição fisiológica que já é diferente. Então, são pessoas que têm, por causa da sua formação física, determinadas habilidades para práticas de determinados esportes, etc. Bom, mas não vamos entrar muito nesses detalhes. Eu acho que vale a pena ressaltar que a nossa percepção é fruto da maneira como nós utilizamos os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, para poder interpretar aquilo que está acontecendo à nossa volta e dar sentido ao nosso mundo. Porque eu percebo o mundo pelos sentidos. E eu uso os sentidos para dar sentido ao meu próprio mundo. Então, quando eu começo a enxergar o mundo de uma determinada forma, que dá sentido, que dá razão de ser ao meu modo de agir e de pensar, eu começo a fazer uma interpretação própria que pode ser muito diferente, e normalmente diferente das pessoas que convivem comigo. Às vezes, dentro de uma família, nós temos pessoas com características muito diferenciadas, mesmo vivendo no mesmo ambiente familiar. Então, ter essa observação é importante, não no sentido de desprezar o estudo das gerações. Eu acho que as gerações existem, elas foram marcadas por fatos importantes, esses fatos tiveram relevância no comportamento, na forma de pensar, na maneira de agir, mas quando você observa essas reações e tenta enquadrar isso como de maneira globalizada ou de maneira generalizada, você incorre em muitos erros, porque você acaba estereotipando as pessoas pela data em que nasceram ou coisas desse tipo, que eu acho que aí não vale a pena. É um erro, é um equívoco, e a gente precisa perceber que o indivíduo é um mundo em si mesmo. E se ele não for entendido dessa maneira, nós vamos desumanizar os indivíduos, o que não é nada saudável. Eu concordo com essa forma de pensar, né? Essa forma de trazer esse conteúdo. Só que tem algumas coisas que são muito importantes serem observadas, que independente da idade ou da época que a pessoa nasceu, a realidade dela a fez ser como ela é, que é o que você está trazendo, né? Que seria o mapa de mundo que você quer dizer. Que é o mapa de mundo, é a forma que ela percebe as coisas e, ao perceber, o que ela faz com isso. E com o passar do tempo, essas atitudes geraram
uma cultura, geraram uma forma coletiva, né, de se enxergar as coisas e uma forma coletiva de certo, errado, de bom, ruim, e que essa forma foi copiada por determinado tempo, né? E aí, antigamente, quando você começou a falar da geração, a geração Baby Boomers, que veio após a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, como você bem colocou, Kalina, no início, imagina como era a vida das pessoas naquela época. Né? Repressão, medo, era como se as pessoas estivessem o tempo inteiro se podando, porque não podia expressar o que pensava, não podia fazer o que queria fazer, porque existia uma série de julgamentos e de condutas. Estado de alerta, né? Exatamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, esses guerreiros voltaram, né? Ao retornar, houve uma explosão de bebês no mundo inteiro, daí veio o nome, né, da geração. E esses bebês que nasceram, cresceram, se tornaram jovens lá em meados da década de 60, 70 e tiveram percepções muito parecidas pelo convívio que tiveram naquela região, naquele lugar, que é diferente de pessoas que conviveram, vamos dizer, na Europa, no mesmo período, mas pessoas que conviveram no interior no mesmo período, outras pessoas que conviveram na capital no mesmo período, embora seja o mesmo país. Então isso gera comportamentos diferentes, que gera uma cultura diferente, uma percepção de verdade, de correto, de errado diferente, né? A geração X, que é o fruto desse Baby Boomers, né? A geração X, ela veio com uma realidade de vida completamente diferente, porque, vamos colocar assim, a censura não era tão forte quanto antes. Então, são pessoas que conseguem se divertir sem sentir tanta culpa, que é diferente da geração passada. Então são pessoas que conseguem se expressar, aí veio o rock, aí veio o hippie, né? Como teve uma moda hippie, um momento hippie. Então as pessoas começaram a se mostrar sem medo, né? Começaram a se expor sem medo. Isso gerou comportamentos diferentes, que foram percebidos de maneira coletiva diferente. Então a percepção de certo, errado, de bom, de ruim mudou novamente. E aí, por isso eu concordo com a questão da geração, a ideologia da geração, né? Que não é verdade absoluta. Porque depende da minha forma de enxergar e depende da experiência que eu tive com aquele momento vivido, com aquela história vivida. E aí, seguindo a geração Y, que é resultado da geração X, que já mudou novamente, a geração X viu a internet chegar, né? Nasceu com a internet. A internet chegou nas casas das pessoas da geração X, que tinham seus filhos que estavam ainda em idade criança, ainda não chegaram na fase jovem. Essas crianças cresceram com a internet. Foi. Cresceram com globalização, né? Então essas crianças têm uma percepção diferente, porque tudo é fácil, é rápido, é simultâneo. É fast food. Eu quero, aqui agora, e não só isso, a percepção de mundo é assim, eu tenho um infinito mundo de possibilidades, então eu posso o que eu quero. Que na geração X tem muito as caixinhas, eu também não gosto de rotular, mas tem muitas caixinhas, por exemplo, eu sou assim. Se eu sou assim, então eu não posso ser assado. Eu sou assim, me comporto assim, então as dificuldades de relacionamento iniciam-se nessa fase, né? E na geração Y é muito o contrário. Eu sou o que eu quero ser, eu me relaciono com quem eu quiser, bom é o que é bom para mim. E aí abre-se um universo completamente diferente de comportamento. E hoje essa geração é a geração que está no mercado de trabalho, é a geração que está em idade de assumir liderança, de conduzir empresas e que tem uma forma muito diferente de enxergar as coisas, de enxergar a vida. Então, é importante entender esse comportamento porque veio, mas concordo plenamente com o professor Peniel que não é verdade absoluta, não é rótulo. Porque eu sou um exemplo, nasci na década de 80 e eu me considero muito mais X do que Y. Embora eu tenha muita facilidade com a tecnologia, com a comunicação, tudo mais, eu me considero muito mais X do que Y.
por conta do meu histórico, das experiências que eu tive, eu acho que assim é com todo mundo.